Traumas e vícios, curas improváveis numa vida de merda. Fritz falando, número 4. Essa é a história de Alika Mene. O objetivo desse livrinho aqui é mostrar como é possível uma pessoa se livrar de traumas e vícios, abrindo espaço para uma vida curada, cicatrizada, apesar da dor eterna. Como a cura de traumas e vícios é possível a partir do seu entendimento estrutural, como nascem, se organizam, se entrelaçam, como formam uma pessoa doente. Lembrando que vício não é escolha, nem genética, é tentativa de resolver o problema imposto pelo trauma. Quando consideramos o vício uma válvula de escape, é importante lembrar que se uma pessoa está escapando, é porque está aprisionada, assustada, com medo, está escravizada. O termo adicção é escravidão. Como todo livrinho, tem a eficácia da terapia para dar uma noção ao leitor. Quando é necessário uma pessoa buscar psicoterapia, isso. E quando ela pode se afastar da psicoterapia, ela pode andar sozinha. A etimologia do título todo livrinho também tem, é uma forma de estimular a busca pelo significado das palavras. Porque a gente interpreta as coisas a partir do que a gente entende, do que os outros nos dizem, das palavras que a gente vê. E é comum, eu vejo muito isso aqui no consultório, a pessoa não entender o que, significa a palavra e interpretar tudo errado. Portanto, é importante, é o estímulo que eu faço para que ela busque saber do que significa. E a propósito, Alika, que é o nome da personagem, significa mais bonita. E Mene, aqui nunca está só, ambas da língua Yorubá, Nigéria, África. Ela é nigeriana. Isso. Deixa eu mudar aqui. Ela é nigeriana. É isso aí. Primeiro capítulo, o que é trauma? Aí Alika chega. Bom dia, doutor. Sou Alika Mene. Enfim, estou aqui. Pensei que o senhor fosse mais velho, mas me parece que tem minha idade. Olha, começou a esculhambação. Depois começou a entrar na zona que dói, incluindo sua origem nigeriana, a dificuldade social por causa do idioma e dos ensinamentos de sua mãe africana, em confronto com a cultura nativa brasileira. Diz que chegou aqui há 10 anos, comentou como foi seu casamento, arranjado, sua dor pela submissão natural que tem vivido, em suas palavras. Doutor, meu marido morrerá em breve. Doença sem cura. Chegou a hora de eu fazer o que nunca tive chance. Refletir minha vida definindo o que vai ser nessa nova fase. Mas o senhor sempre fica parado assim, feito uma estátua? Por que trauma? Eu perguntei. Não conheço pessoa que não seja traumatizada com alguma coisa. A concepção da palavra, a lesão física e ou psíquica produzida por uma ação externa do corpo, pode ser ampliada por essa lesão aí, sustentada pelas interpretações internas do corpo. Gosto muito da definição daquele médico húngaro Gabor Maté. Trauma é o que acontece com o nosso interior como resultado de algo desagradável que vivemos. Isso. Evidentemente que no livro vai ampliar esse conceito do que vem a ser trauma, porque é importante a pessoa entender. Muitos que se atribuem ao trauma não é trauma, então é importante ter bem definição. Como nasce e se estabelece o trauma? Nos primeiros anos de vida, a criança, isso é a Alika falando, viu? Nos primeiros anos de vida, a criança vai absorvendo o mundo, construindo verdades e crenças através de suas percepções sensoriais. As coisas do mundo que começa a ter contato, o que percebe nos sons em seus volumes, nos objetos em suas texturas, nos cheiros em suas nuances, nas atitudes de suas pessoas. Ela observa adultos e imita quase tudo que vê, dando pouca atenção a palavras, principalmente ditas em tom agressivo e ameaçador. Isso é algo importante. Se você quer ensinar alguma coisa a uma criança, faça aquilo na frente dela. Isso.
Ela presta muita atenção ao que ela vê acontecer. Quando ela recebe ordens para fazer o que não vê os outros fazendo, a criança começa a desobedecer, isso é natural. Juntamente a isso, vai desobedecendo também por outras razões. Está aprendendo a viver no mundo recente, precisa saber o que pode e o que não pode, precisa testar os adultos, se sentir segura. Isso é muito comum, exatamente. Toda criança questiona muito, cabe ao pai entender os pais, né? Falei errado. Cabe aos pais, o pai e a mãe, entender aquele processo de formação do cérebro da criança e é, se comportar da maneira como está falando para a criança. Então é comum. Ah, não minta, mas quando alguém toca o telefone e diz, diga que eu não estou aqui e tal, entende aquele. Isso é, isso cria um problema. Ela vai crescendo e vão surgindo situações impeditivas. As situações impeditivas são desagradáveis, produtoras de raiva, tristeza, decepções, satisfações. Começou rápido demais, tá bom. Tá, eu vou diminuir. A criança vai pegar algo aí sozinha em algum lugar e é barrada. Atravessa a rua, é barrada e é divertida. Diz algo que não é entendido ou é interrompida, criança não se mete em conversa de adulto, etc. Então, como é que se estabelece o trauma? Essa sensação que a criança vai tendo no processo de crescimento de se sentir inútil, de perceber que para ser amada, para ser aceita, ela não pode fazer o que ela quer, ela não pode ser quem ela é. A gente vai ver isso mais adiante. Ela vai aprendendo a mentir, ela vai percebendo que o que está dentro dela não é validado. E isso e que os outros podem e que ela não pode, exatamente. Aí você são duas naturezas de trauma, tá? Isso. Aquele trauma decorrente de experiências traumáticas, guerras, acidentes, assaltos, abusos, agressões, e o trauma conter, que esse não é muito isso não é muito olhado, não é muito observado, que decorre do não atendimento ao afeto, ao acolhimento, à aceitação. É isso. Então, uma pessoa que não passou por uma situação drástica, se pensa, essa pessoa não tem contato com trauma, essa pessoa não é traumatizada. No entanto, se os pais nunca lhe deram carinho, abraço, isso, não procuraram falar com a educação, com ela, com respeito, ela sim é traumatizada. Dói muito para uma criança perceber, por exemplo, que seus pais são mais educados com os outros. Observe como é comum isso. Os adultos, de uma forma geral, é claro que isso é cultural, depende de época também, e não pode se generalizar, mas é comum o adulto ser mais educado, mais calmo, compreensivo, até mesmo manso, gentil, com outras crianças e com os adultos, de um modo geral. Mas com ela é uma estupidez terrível, só uma covardia. Observe nos lugares. É comum os pais conversarem com seus filhos, falarem com seus filhos de uma forma estúpida, agressiva. É. Isso é o trauma com T minúsculo. E isso vai dando a sensação de que eu não presto. Se meu pai, minha mãe é tão gentil com os outros, com as outras pessoas, com o meu amigo de escola, com meus coleguinhas de escola, e comigo é essa estupidez, dando ripuxão, principalmente dando tapas, né? Agredindo, é porque eu não presto. É um raciocínio simples. Claro que o livro vai estender essa questão para ficar muito claro. Podemos dizer que o trauma com T minúsculo nasce da convivência com o mundo civilizado. Quando a criança está exposta a intervenções convencionais traumatizantes, são essas que eu estou falando aqui, principalmente de seus pais ou cuidadores, quando ela interpreta, se sente na convivência com essas pessoas, interpreta que ela não pode ser ela mesma. Isso, que ela não pode dizer, não pode se comportar. Isso, ela aprende que tem que agradar as pessoas para garantir ser aceita e ser amada.
Exatamente. O que é e como nasce, como se estabelece o vício? Bom, entendido a sensação traumática da criança se afastar de sua essência, não poder ser ela mesma, vem o vício como uma forma de compensação daquilo. Álica, o vício é uma resposta ao trauma, uma forma da pessoa lidar com ele, um alívio da dor. O vício se estabelece depois do trauma. Nos dois casos, tanto o trauma com T maiúsculo e o trauma com T minúsculo. No primeiro, ele resulta da dor específica, o acidente, a guerra, a agressão, etc., o assalto. No outro, resulta da dor inespecífica, escondida, travestida de condutas de baixa autoestima, diluída no comportamento. E, exato, é aí que está o X da questão, que é menosprezado. A pessoa diz, por exemplo, né? Por que você é traumatizado? Você não tem motivo para ser traumatizado. Não aconteceu nada, sua vida é legal. Você tem tudo, né? Você tem brinquedo, você tem casa, você tem pai, você tem mãe. Isso. Mas não percebe que há uma dor crescente naquela criança de não poder ser ela mesma, de ser objeto da estupidez, da grosseria, da impaciência dos pais. Esses pais que são super educados com outras pessoas. É lógico, é claro que isso não acontece com todo mundo. O vício decorrente de um trauma contexto se estabelece com reação ao TEPT. E como se estabelece o vício com o TEP, que é TEPT? É o transtorno do estresse pós-traumático. É, é aquele que chama o neurótico de guerra. Isso tem tratamento? Tem, sim, claro. A gente está aqui para isso também. O vício decorrente do trauma com T é estabelecido pelas mesmas razões do T maiúsculo. O vício é para aliviar a dor, com a diferença que são percebidos facilmente. No caso do T maiúsculo, os traumas com T maiúsculo, a dor é observada. Eu tenho essa dor, eu tenho esse TAPT porque eu fui vítima de assalto, de acidente, eu fui vítima de guerra, etc. O outro que é complicado. Isso. Isso. Como foi? Esse vício se dilui sorrateiramente em resposta ao afastamento da pessoa em relação à sua essência. Aí já é com T minúsculo. Certo. A criança percebe que não pode ser quem ela é, quem ela quer. E para ser aceita, para ser amada, acaba criando uma personalidade para si distante da que gostaria. Isso. Significa dizer que essa personalidade criada é emocionalmente doente. Ou seja, a criança se afasta de si mesma para ser aceita e ser amada. E com isso ela se abandona emocionalmente. E por isso adoece tanto, se mutila tanto, se boicota tanto. E precisa do vício para se compensar. Entender isso é que é o X da questão. A pessoa que entende isso, ela já começa a reagir ao vício, porque está entendendo que o vício é uma resposta ao trauma. E está entendendo como é que o trauma aconteceu. Então, uma pessoa dizer para si mesma, em qualquer época, em qualquer idade, olhar no espelho e dizer: eu amo você, eu gosto de você, eu apoio você. Meus pais foram estúpidos comigo por uma questão cultural, por uma questão, sei lá, cada um vai ter a sua, intencional, porque são grosseiros mesmo, ou porque aprendeu a fazer assim porque todo mundo faz assim. Criança tem que ser criada na base da estupidez, da grosseria, tem que apanhar mesmo e tal. Ela conversar com ela e deixar o passado para o passado e ela aprender a cuidar dela, ela mesma cuidar dela. Quando ela faz isso, quando ela começa a despertar para isso, a necessidade do vício já diminui muito. E, evidentemente, ela começa a mexer na estrutura do trauma. A criança percebe que, apesar da submissão para ser aceita e amada, e de ter conseguido isso, foi abandonada dentro dela mesma. Então, o que é que ela precisa fazer? Voltar, fazer o caminho de volta. Hein? Ela se desconecta dela, cria um personagem para agradar o pai e a mãe, ou para não apanhar
ou para receber carinho, afeto, porque quando ela quer não pode, ela ser ela não pode. Você quer ver uma coisa muito comum? As pessoas obrigarem as crianças a ser gentil com gente estranha. É, é, isso. A criança não quer, tem que aceitar. É preciso ensinar a criança a ser civilizada. Por exemplo, cumprimentar as pessoas quando chegam nos lugares, bom dia, boa tarde, etc. Mas dar beijinho, dar abraço, gente que ela não conhece, pode ser da família, é exato, não tem problema. Tem um parente que ela nunca viu, principalmente que é uma pessoa que está mal cheirosa, é uma pessoa arrogante, a criança tem que se espremer para poder fazer aquilo. Isso é muito traumático. Doutor, no meu caso, isso é a Alica falando, que não tive carinho, não tive afeto, não tive limites claros, que é uma coisa importante. Toda criança quer, precisa de limites e muitas vezes os pais não esclarecem quais os limites. Não, voltando, não tive educação respeitosa, mas sim punição e humilhação, por isso me fechei com minha raiva interna escondida, ela está perguntando. É, a criança, é muito comum o adulto ter uma raiva embutida dentro dela, mascarada por essa mania de querer ser gente boa, de querer ser legal, de querer o bem da humanidade, de querer sinalizar a virtude, em função dela ter uma raiva muito grande dentro dela. E por quê? Porque ela não presta. E por que ela acha que ela não presta? Porque vê, é simples. Claro que em termos de ser. Porque vê. Peraí, me embolou aqui. Porque vê o pai e a mãe ser tão gentil, compreensivo e calmo com os outros, com os coleguinhas, etc. E com ela é só grito, tapa, cara feia. Se você observou os olhares que os adultos despacham para suas crianças, a estupidez, a impaciência, você observou isso? É isso que é o problema, tá bom? Aqui está o lembrete, né? Para quem quer. É, negócio aqui. É, para quem quer ler sobre psicologia e psicoterapia, tá aí uma opção boa, muito boa. Convivência temporária com o vício. É importante lembrar que o vício não é uma doença em si, mas uma manifestação de um ou mais traumas, né? A pessoa não tem um só, tem vários. Então é preciso tratar o trauma e não o vício. Dá exemplo. Uma criança traumatizada pela ignorância e arrogância de seus cuidadores, que teve que aprender a ser tímida para ser aceita, porque foram reprimidas em suas manifestações comportamentais, quando fica adulta, está viciada em álcool, por exemplo. O foco em não beber não cura o trauma que deu vício, início ao vício, mesmo que existam práticas para acabar com o vício e cuidem do trauma indiretamente. Então não funciona a prática de se vigiar, se policiar, se convencer e não usar a bebida? Funciona. Exemplo do Alcoólicos Anônimos. Isso. Mas interrompe o vício e não o trauma. Eu não tô, aqui é preciso a gente separar daquela questão orgânica, daquela pessoa que não pode ter contato com o trauma do álcool, porque isso, não consegue parar. Exatamente. Pessoas têm problemas com isso. Não, aí não só a questão do álcool, mas outras questões. Isso, tem pessoas que têm dificuldade com aquilo. Isso aí entra a pornografia também, que pode ser utilizado por muitos, que é utilizado por muitas pessoas para se aliviar, para se organizar, para isso, para encontrar motivo, encontrar estímulo para a sua sexualidade. E tem pessoas que têm problema com isso e se viciam nisso, não é? Exato. A mesma coisa com o álcool. Tem gente que pode beber socialmente, não tem nenhum problema com isso, beber quantidades pequenas. Não estou dizendo que álcool é bom, não estou dizendo que pornografia é bom. Eu estou só dizendo que elas não são, essas situações, como outras também, não produzem um vício por si. Depende, tem pessoas que têm dificuldade com isso, tem pessoas que não. A pessoa pode se curar sozinha? É uma pergunta. O que se pode fazer? Lembrando aqui que esse videozinho está criando frações do livro, né? O livro vai entrar de
forma muito mais ampla nessas questões todas. Esse aqui tem 70 páginas, aqui tem 28, né? Eu estou fazendo para amostragem. E ao mesmo tempo quem está assistindo já aprende alguma coisa, né? Uma fração de tudo que o livro está ensinando. Por que eu faço? Eu faço para vender. É isso. Eu estou aposentado e não posso correr o risco de ficar inútil sem ter o que fazer durante o dia. Eu tenho que arrumar uma coisa para fazer. Lógico. A gente vai, inclusive, eu vou fazer um livrinho também sobre isso, né? O índice de depressão e suicídio de aposentados é altíssimo. E essa é uma das questões. Sim, mas voltando. Esse é outro papo aí. Consequências do trauma nas relações. O trauma com T minúsculo se manifesta de maneira sorrateira, anarquizando as relações interpessoais no sentido de provocar reações estereotipadas, doentias, defensivas. A pessoa traumatizada se relaciona com as outras como se estivesse se vingando dos seus pais. Atenção. De forma inconsciente e dolorosa, interpretando atitudes dos outros como se fossem aquelas que a traumatizaram na infância, dificultando o entendimento do que está acontecendo. E quase sempre se sente facilmente ofendida, agredida, achando que precisa se defender dos ataques que acabou de sofrer. Muitas vezes, o adulto que se defende de ataques estão se defendendo de seus pais, das grosserias, que normalmente essas pessoas, elas foram agredidas. Então, pelo que entendi, viver tendo pequenos desentendimentos com as pessoas, viver tendo essas briguinhas, significa que temos um trauma com nossos pais? Sim, você está perguntando, né? Sim, é isso mesmo. No meu caso, estou falando, sempre soube que meu pai nunca me tratou bem no sentido de me dar atenção, falar, me dar valor, brincar comigo. Ele sempre foi muito distante e sempre vive brigando com todo mundo, criando intriga com todo mundo. Você está lambendo feridas, né? Quando você cria intrigas por bobagem com todas as pessoas, você está reagindo à grosseria que seu pai fez. A reação comum de uma pessoa traumatizada em suas relações interpessoais se resume em se defender do trauma que se estabeleceu na sua infância. O entendimento disso é importante. Medos decorrentes do trauma. É importante ressaltar que o ser humano tem medo desde quando nasce. Não existe quem não tenha medo. Medo de morrer, medo de ser assaltado, medo de passar fome, medo. Faz parte do ser humano ter medo. A pessoa, veja bem, a pessoa não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, sabe que vai morrer, mas não sabe como nem quando. Como é possível não ter medo? Todos convivemos com medo. E o trauma amplifica o medo. Me achando experiente, capaz de viver sem medo, mesmo cheia dele, sem Álica falando. Mesmo que eu estou bem com o que eu acho de mim mesma, entendi que o medo faz parte de mim, independentemente da minha infância e tudo mais que me ocorreu, seria a si mesmo, e que ao final não preciso ter medo do medo, porque ele existe por conta dele e não tem a ver comigo. É, é uma boa conclusão, né? Quer dizer, ela acha. Então, é, é interessante. O medo da morte é normal, e se ficar excessivo, pode tornar-se patológico, né? É o. Como é? É tanatofobia. Isso, é. Já o medo pós-morte é a abstração, porque a Alika trouxe essa questão. O medo depois da morte. A pessoa nem sabe se vai ter medo depois da morte. Como é possível saber? Esse medo pode ser uma fuga do trauma. Através de preocupações vazias e imaginativas, a pessoa pode estar fugindo de si, negando sua pequenez natural em relação à morte. Nós não temos controle sobre isso. Vai precisar aceitar. O que você não pode mudar e o que não depende de você, você deve aceitar. Se ficou maduro, deve aceitar. Isso. Se não ficou maduro, amadureça. Lembre que você é uma pessoa adulta, você não é mais uma criança. E como se fugisse do medo agora da vida dizendo que se preocupa com medo depois da morte? É exatamente isso. Ficar dizendo que tem medo depois da morte é você ficar fugindo dos medos normais, porque você nem sabe o que é que se passa depois da morte. Ou, ou isso, exatamente. Mas não vamos mudar de assunto, não. Vamos voltar para cá. Vazio interior e mente inquieta.
Estou precisando muito saber como lidar com minha mente inquieta. Saber o que ela me diz de verdade. Ela é tudo ou nada, ou vazia ou cheia demais. Eu fico no meio disso. Eu acho interessante. É. Você acha que somente só tem esses dois estágios, né, Alika? Isso é interessante. A Alika acha, sim, que a mente dela ou está cheia e muito cheia, ou está vazia e muito vazia. Ela passa de 0 para 100%. Isso é comum em pessoas que foram agredidas na infância, é comum em pessoas traumatizadas, elas têm dificuldade de conviver com bom senso, com um meio termo. Não que não convivem, elas convivem, mas elas têm dificuldade. O senhor vai me detonar, mas acho que é desse jeito mesmo. Só tenho dois estágios. Impossível, né? Ela fica vazia por dentro e eu vazia por fora e ela fica muito cheia. São as questões que ela traz, né? Entre aspas, a confusão que a pessoa traz. Pera aí. Desculpa aí. É aqui, foi o celular aqui. Deixa eu abaixar o som logo, porque senão vai ficar acontecendo de novo. Eu esqueci, desculpa. As imagens de nossa mente e das galáxias não são parecidas no sentido de terem espaços vazios do que ocupados? Nunca viu nem pensou nisso? Nunca observou que o macrocosmo é semelhante ao microcosmo? Pois vamos refletir isso aqui agora. O vazio interior é igual, isso eu falando para ela. A pessoa tenta se perceber e enxerga muitos vazios igualmente quando vê as estrelas. Você já observou isso? Então observe. Isso tudo quer dizer que o vazio que a pessoa enxerga dentro de si mesma não é vazio, é o que é. E tem mais, quando você tem tempo de ficar olhando isso, é, muitas vezes o que eu recomendo a pessoa é, porque minha mente eu estou sentindo um vazio tremendo. Rapaz, arruma uma coisa para fazer. É isso. Vem cá, você está com tanto tempo de ficar olhando, vendo que sua mãe está, você não tem o que fazer não, né? Aí ficou chato quando a pessoa encontra uma coisa para fazer e no instante ela não fica observando isso. Normal e patológico. O normal é o que existe sem desconcertar a pessoa. E quando esse normal cresce a ponto de desconcertar, se torna anormal, patológico. Entendeu? Todo estado patológico contém o que é normal em quantidade muito maior. O suficiente para desconcertar tudo, a ponto de deixar de ser normal. Como é? É, isso. Isso. A gente não pode generalizar, não, tá bom? Mas, para generalizar as pessoas, a não ser a fisiologia. A gente pode dizer que todos precisam dormir, todos fazem xixi, todos têm fome. E a fisiologia dá para dizer, mas o contrário não. Ela pergunta: é normal se sentir anormal algumas vezes? Sim. Uma pessoa normal tem as mesmas características de uma pessoa doente, só que em pequenas quantidades. Não é verdade? No caso do trauma, é normal a percepção e é normal a incapacitação. Uma pessoa traumatizada pode não ter mostrado a seus pais que podia amarrar os cadarços dos sapatos, porque sempre teve quem fizesse isso. Então, nessa hipótese, o normal é ela perceber essa situação na forma de uma lembrança. E a normal é ainda adulta não conseguir amarrar os cadarços. Pegou a ideia? Assim, a criança queria, toda criança quer mostrar aos pais que já consegue fazer as coisas sozinha. Lá por volta aí, vamos botar, grosso modo aqui, 5 anos, 6 anos, quer mostrar que já é independente, que tem pais que não deixam. Isso, que quer fazer tudo pela criança. Então, ela tem a ideia de que ela não pode fazer isso. Quando ela está adulta, é normal ela lembrar disso, perceber isso, mas é claro que ela vai fazer, é lógico. E se ela não fizer, aí passou a ser anormal. Uma pessoa adulta ainda não consegue, eu não consigo amarrar os cadarços do meu sapato porque meus pais não deixaram eu amarrar. Peraí, né? Aí já é outra história. Fixação, caracterização e cura do vício. Quando o vício está estabelecido em pleno funcionamento, ele tende a continuar assim no sentido de aumentar a sua vivência. A pessoa viciada tende a se tornar mais viciada com o passar do tempo, mesmo que possa ocorrer um estacionamento
em sua prática, num determinado espaço de tempo. O vício cobra um preço alto por oferecer bem-estar. Isso. Isso. A pessoa busca suportar o trauma e o vício permite isso. Exato. Essa boa interação aí, né? A relação começa no inconsciente e quando a pessoa acha que tem controle, termina no consciente, quando a pessoa percebe que nunca teve controle de coisa nenhuma e está sendo engolida pelo prazer do vício. Isso. É. E aí está a dificuldade. A pessoa viciada foi desconectada do grupo acolhedor que antes pertencia ao nascer. E se encontra sozinha. Ela não foi aceita. Não pode ser quem é. Ela foi expulsa. O vício se tornou a opção para ela sofrer menos. É fundamental entender isso. Você nasce, você é um bebezinho, você é amado, você é abraçado, você é alimentado, você não morre, né? Isso. Se viveu porque alguém te alimentou, te abraçou e etc. E quando você vai crescendo e tendo consciência, aí vamos botar 2, 3, 4, 5, 6 anos, você tem que ser afastada. Você é expulsa desse grupo. Por quê? Porque você é agredida. Ou seja, a pessoa que te diz que te ama, que é seu pai, que é sua mãe, a pessoa que muitas vezes também faz o carinho, é ela que lhe agride. É. É comum o adolescente, por exemplo, buscar conforto em outras pessoas. É, isso. Pô, uma vez eu tratei um rapaz que chegou e me disse: encontrei minha filha de 13 anos no motel. E aí vim aqui para o senhor me orientar. O que é que eu faço? Ela vai ser prostituta, está perdida? Rapaz, é o seguinte: você certamente não deu apoio, não deu carinho, não deu afeto à sua filha. É isso mesmo. Eu nunca nem sequer abracei. Então, comece a fazer isso já. Ela não está, ela caiu, digamos assim, foi influenciada por quem levou ela para o motel, porque ela está em busca justamente disso. Ela quer carinho, ela quer afeto. E você não deu, ela foi buscar. O primeiro homem de uma mulher é o pai. É, é fundamental que você dê carinho a ela, ao invés de você ir agredir, ao invés de você querer bagunçar ou achar. Ela não está aí no motel atrás de sexo, ela está atrás de compensação. Evidentemente que todo cafajeste sabe disso. Isso, mas vamos voltar para cá. Aí a Kalika diz assim: por isso sentia medo de fazer terapia. Eu sou viciada, fui desconectada do meu grupo acolhedor. Estou só, não fui aceita, não pude ser quem sou, fui expulsa e nunca mais me sentirei amada. É claro que a Kalika também exagera, né? O impacto da idade no trauma. De exposição a grosserias repetidas ao longo da infância, exemplo, corrigir a criança com impaciência, insulto, ofensa, ameaça, e pior ainda na frente de estranhos, aí a mãe diz assim: fica quieto, menina. Quieta, né? Quieta. Precisa te bater? Coisa feia, parece que é doida. Você é a desgraça da minha vida, me tira a paz. Se levantar daí eu vou. Aí vem aquela ameaça, aquele clima. Não há carinho, não há consideração. A criança aprende que a mãe dela é contra ela, é inimiga dela. Isso. Está bem, já entendi. Do impacto dessa situação, podemos dizer que a criança fica com vergonha, para a vista dos outros, né? E raiva, e como ainda não tem condições de gerir essas emoções, entende na sua cabeça naturalmente egocêntrica e infantil que ela é péssima, que ela não presta, que merece esse tratamento. Porque se sua mãe, que te ama, diz essas coisas, só pode ser porque ela realmente não presta. Esse é um raciocínio muito comum no universo infantil. Isso. E às vezes eu quero, depois de adulto, me livrar do vício. Mas eu não entro nessa área aí. E aí é que tá. É preciso entrar. É como se ela não conseguisse odiar a mãe. E por causa disso, passa a odiar a si mesma. Você está dentro de você desde quando era pequena, Alika, e já pensou que se você pudesse contar com uma pessoa igual a você hoje, seria protegida e não precisaria se odiar nem se traumatizar? Ou seja, o livro vai pegar isso aqui e ampliar para que a pessoa entenda que uma pessoa igual a você poderia ter te protegido dos traumas que desequilibram a sua vida até hoje. Que a pessoa diz?
Hein? Já pensou nisso? Então pense aí agora. As dores que você tem. Quando você era criança, não existia você. Não é? Você não tinha consciência de você. Mas hoje você é um adulto, não é isso? Correto, você é um adulto. Mas a criança está aí dentro, não está? Você não lembra dela? Não tem foto? Você não tem consciência dela? Exato. Você não pôde cuidar de você quando você era pequeno, mas você pode agora cuidar da sua criança interior. O livro vai te mostrar mais como fazer isso. Curando o trauma. A cura de um trauma é um processo muito difícil, porque a pessoa tem que lidar com experiências muito dolorosas. E deve ser feito de forma ampla, multifacetada. Essa exposição gradual à dor é que é o trabalho que o psicólogo pode fazer com você. Isso. Que o trauma tem cura? Sim. Doutor, dá medo de entrar nessa. O senhor acha que vale a pena? Não é quase impossível esse negócio de curar o trauma? Lembra do vício? Que a criança se afasta de sua natureza, de sua essência para ser aceita? Lembra disso? Que a criança inventa uma personalidade para ser amada? Lembra? Sim. Como esquecer? Então, o trauma é a desconexão da pessoa com o seu eu verdadeiro. Curar o trauma é a reconexão. É isso. A pessoa pode administrar seu trauma se reconectando com a sua essência. Quem quer ler sobre psicologia, sobre psicoterapia, está aí uma opção. A intensidade do trauma. Isso é outra coisa que também as pessoas precisam dar atenção. Isso. Para a pessoa saber da intensidade do seu trauma, é preciso observar a manifestação dela quando ela estiver travada, em crise, recuada no tempo, se comportando como criança. Quando estiver se comportando normalmente, livre, solta, não é hora de se observar. É semelhante do modo de saber qual quantidade de água ela deve beber para se manter hidratada. Não é vendo quanta água bebeu, mas a quantidade e a cor do xixi que saiu. Quando o trauma aparece, significa que a pessoa adulta voltou a ser criança e precisa se recolher para se recompor, para voltar a ter a idade mental coerente com a idade cronológica. Ou seja, quando o adulto trava, ele já voltou a ser criança. É aí que ele pode observar a sua situação. Exatamente. Claro que aqui, repito, estou repetindo isso porque às vezes a pessoa imagina que aqui encerra a questão. Não, não encerra. Isso é uma fração do livro. O livro é que vai tratar dessa questão melhor. Isso. A tática útil é a seguinte: se a pessoa se encontra controlada por iniciativa e domínio, pode considerar que, mesmo triste por causa do trauma, ainda não entrou em crise. Mas quando ela perde o controle, quando ela reage à provocação, aí ela já está traumatizada. Funcionamento da mente. A principal função do nosso cérebro é nos manter vivos. Isso é fundamental entender. E para isso, ele mantém o controle geral do corpo através do processamento de informações sensoriais e da gestão corporal. É, exatamente. O funcionamento do cérebro é manter a pessoa viva. Como é? Isso. Exatamente isso. Depois de processar as informações, ele dispara ordens para regular o corpo, controlando tudo que se possa imaginar. Calma, a gente vai chegar lá. Isso. As funções cognitivas, como pensamento, emoções, memória e funções básicas vitais, como batimentos cardíacos e respiração, isso o cérebro controla. São processamentos complexos, multifacetados, influenciáveis, que sustentam nossa interação com o ambiente, garantindo nossa proteção e controle. E assim a continuação da vida. Além de tudo isso, calma. Isso aqui é importante entender. Então vamos diminuir o ritmo. Além de tudo isso, o cérebro tem a capacidade espetacular de produzir imagens, interpretações, significados para falar com a gente e se retroalimentar do resultado dessa conversa. E é justamente essa produção cinematográfica que damos os nomes de mente. A mente é criada para atender a uma necessidade biológica que temos enquanto seres humanos, de nos sentirmos seguros e termos controle, termos poder e continuarmos assim. Doutor, então a mente da gente é resultado dessa necessidade de sermos protegidos e poderosos? Exatamente.
É por isso que a mente sempre está dizendo: você é um bosta, você é um merda, você não vale nada. É, que ela quer lhe proteger. Ela acha que é isso, que você vai se machucar. E é preciso mexer nisso? É preciso conversar. Né? Isso é igual a ansiedade. Eu sou contra a ansiedade. Não, seja amiga da ansiedade. Aprenda a lidar com a ansiedade, que ela vai lhe ajudar. Isso, a gente vai fazer um livrinho sobre ansiedade depois. Agora não vem um caso. Mas a mente sempre está te empurrando para baixo. Você ficar dando atenção à sua mente o tempo todo, você vai ficar para baixo o tempo todo, não tem jeito. Então é fundamental entender o viciado e o traumatizado a lidar com essa circunstância, porque ela vai entender que ela se sente tão bosta porque ela foi agredida, mas o motivo não foi exatamente isso. Exato. E vai parar de querer ser não bosta. Todo mundo é meio bosta em algum momento. Não dá para querer ser 100% inteligente, bom, sadio, etc. Todo mundo dá cabeçada, todo mundo erra. Isso é. Vamos lá. Estou feliz e agora? Esse é outro problema, né? Que é ligado a traumas e vícios. A pessoa se sente feliz e quando se sente feliz não se permite ser feliz. É, isso. É para isso que ela disse. Tenho me sentido feliz e percebo que não sei lidar com isso. Percebo que estive acostumado a ser infeliz por todos esses anos. Me acostumei. Percebo que não sei ser feliz. Não sei estar feliz. Deu uma pausa de 20 segundos. Num consultório, um processo de psicoterapia, uma pausa de 20 segundos é muito. Não, você, é claro, olha aí, psi recém, né? Psicólogos recém-formados. Psicólogos e psicólogas, né? Estão reclamando que o pessoal fala psicólogo. Entregue o silêncio à pessoa. Deixa ela ter o silêncio. O silêncio é muito bom. Não fica ocupando o silêncio, falando coisas que vêm à mente ou imitando bode. Deixa a pessoa ficar em silêncio, ela está pensando. Acordei querendo saber como é possível ser feliz o tempo todo. Quero tirar o atraso, mas receio não ser possível. Isso aqui é outro erro, a pessoa querer ser feliz o tempo todo. Hoje eu quero saber sobre o pêndulo de Schopenhauer. Sei que o senhor não gosta de falar, aqui tem que falar sou eu, como o senhor diz. Psicólogo não é PPP. Eu sempre falo isso. Palestrante, pastor e padre. Tem muita gente que pensa que psicólogo é comentarista. Não, não é bem assim. Não. Entendo e concordo com o senhor, mas gostaria de ouvir. A forma adequada para entendermos a psicologia é observar a fisiologia. É a minha teoria considerar que, observando a fisiologia, podemos nos acalmar. Repetindo, a dualidade da vida pode ser exemplificada como o suor do corpo. Exatamente. Você não vai ao psicólogo porque você está suado. Você toma banho. Muitas das coisas que dão mal-estar e que a gente acha, conclui que a gente não presta, que a nossa vida é uma bosta, que é uma merda, etc., ocorre porque você foi agredido, ocorre porque você está traumatizado, ocorre porque está fazendo uso do vício. Exato, porque tem muita coisa que, se você olhar a exemplo do suor do corpo, você resolve. Como assim? Eu estou triste, tá? Viva sua tristeza, faz parte do processo. Ao mesmo tempo, você vai ficar alegre depois. Quando você trava uma situação, fica parado nela. Mas se você vivenciar, der espaço para vivenciar, ou então você tem a pretensão de ser a única pessoa na bola do mundo, como se diz, no planeta, que nunca vai passar por altos e baixos, né? Aí vem o Pedro de Schopenhauer, se você quiser ler, leia a respeito. Exato. Toda alegria está entre duas tristezas. Toda tristeza está entre duas alegrias, em resumo aqui, né? A pessoa tem que saber lidar com esse pêndulo. E saber que não dá para ficar só positivo, nem só negativo. Você vai ficar passeando entre um e outro. O preconceito na contemporaneidade. Essa parte aqui, o livrinho fala muito bem a respeito de alguns tipos de preconceito que são fundamentais para a pessoa traumatizada entender isso, para ela, exato. A Alika foi passear na Europa e de lá, como a Europa é um lugar, um continente relativamente pequeno e você tem a chance de conviver com vários idiomas, várias culturas, ela percebeu que ela é preconceituosa. E aí ela chegou a cuidar disso, né? E trouxe alguns preconceitos
para a gente conversar aqui sobre misoginia, por exemplo, misandria também, não é? Isso, é, é isso. A questão, por exemplo, né? A roupa, menino veste azul, menina veste rosa. Já foi o contrário. É, menino já vestiu vermelho, rosa não, vermelho. É isso. Ou a questão de cabelo, cabelo liso, cabelo crespo. O livro vai cuidar dessas coisas aí, vai mostrar essas coisas. Se tem problema em ser preconceituoso. Não, todo mundo é preconceituoso, inclusive é um processo de defesa. A questão é como é que você manifesta isso, como você lida com isso. Aí está a questão. A neutralidade após o trauma. Para ser possível se abster de tomar partido diante de muitas situações no mundo, é preciso perceber e respeitar, aceitar que o mundo existe há muito tempo e que ainda poderá existir por muito tempo sem a nossa interferência. Para manter alguma lucidez, é preciso aceitar que nós humanos somos pequenos para fazer diferença em situações que não foram provocadas por nós, que não dependem de nós. É, a neutralidade decorre disso, de você entender isso. Exato, exato. Você não tem esse poder. Muita gente fica preocupado com a situação. Como, por exemplo, é muito comum hoje, né, com a internet, você fica sobrecarregando sua mente com informações do que se passa em todo o mundo. Só que o teu cérebro pode ficar sobrecarregado com isso. Isso, a sua fisiologia ainda é pré-histórica. Isso. E no passado era muito comum você saber do que estava acontecendo ali em volta, na sua cidade, no seu estado, no seu país, e não saber o que está acontecendo no planeta inteiro. Isso é uma situação difícil. É um vício também, a chamada nomofobia, né, que a gente vai fazer. Ou seja, isso é um problema. É, exatamente. Exatamente. Entender que o mundo, quando você veio, quando você nasceu, o mundo já era mundo. E muita coisa que você está vendo não é por sua causa, nem você vai poder fazer nada. Exato, exatamente. Doutor, depois de me curar do trauma, muda a forma que sempre achei da neutralidade necessária para viver mal? Sim. Assuma os dois lados da vida com a mesma tranquilidade. Aceite a vaia e o elogio com a mesma distinção. É isso que eu quero dizer. E o livro vai trabalhar essa questão. A eletricidade do corpo positivo e corpo negativo precisam um do outro. Não há melhor nem pior. Ambos têm a mesma importância, de modo que um não existe sem o outro. Ou seja, você é gente boa e você é gente ruim. Você é positivo e você é negativo. Isso, aceite isso. A neutralidade decorre disso. Padrão vibracional. Doutor, aí a Alika chega, doutor, estou aqui para aprender a aumentar meu padrão vibracional, além da meditação e da respiração. É, depois que a pessoa se cura do vício do trauma, é muito comum ela entrar nessa circunstância aí, que até certo ponto é bom querer aumentar o padrão vibracional. Mas quando você pensa muito nisso e você começa a viver em função disso, aí você começa a ser um pouco besta, né? Você começa, desculpe aí quem acha que isso é extremamente importante e passa o dia todo tendo tempo de pensar nisso. É, existe uma certa criancice, um certo exagero, exato, exatamente. Então, estou aqui para aprender como aumentar meu padrão. Começando pelo corpo físico, aleatoriamente, manter os intestinos funcionando de uma forma sadia e para isso considere que e como você se alimenta. Faça acompanhamento médico como prática, incluindo exames e o que for por ele proposto, de modo que consiga defecar no mais tardio dia sim, dia não, e se puder todos os dias. Nunca aceite conviver com prisão de ventre. Também não aceite viver com piorréia, mantenha o corpo bem aerado, bem hidratado, durma bem, evite alimentos, conversas difíceis, estímulos visuais próximos ao início do sono, evite roupas apertadas na hora de dormir, busque orientação se necessário. No corpo psíquico, aceite seu psiquismo do jeito que ele é, aceite você do jeito que você é, pare com essa mania de querer agradar todo mundo, pare com a mania de querer ser gente boa 24 horas por dia, pare com essa mania de querer ser aceito por todo mundo.
Isso, para com isso. E no corpo espiritual, mantenha-se conectado com sua religiosidade. É muito importante isso. Com sua crença espiritual, com sua capacidade de se sentir elevado. É claro que isso aqui é um resumo, repito. Esse vídeo aqui está mostrando frações do livro. E que no livro você vai encontrar mais informações a esse respeito de padrão vibracional. Lembrando que ficar o tempo todo pensando nisso é falta do que fazer. A cura de traumas intrauterinos. Acho que hoje vai ser a nossa última sessão. Semana que vem fazem 3 anos que você veio aqui. É muito tempo. Já me sinto super diferente. Isso é a Alika falando. Já consigo viver dentro de mim, me aceitando. Estou pensando em me casar de novo. Vou comprar um livro que o senhor fez sobre isso. Faltou o quê aqui? Agora é tarde, já foi. É o caso ou não caso, né? Vou ver, me disseram que ele ajuda muito a decidir sobre casamento e solteirice. É isso aí, Alika. Leia mesmo e vá lá comprar mesmo, que é bom. Mas, doutor, nessa última sessão, gostaria muito que o senhor me ensinasse sobre como é possível curar traumas intrauterinos. O que pressupõe cura em relação a dimensões impossíveis de se precisar fisicamente, somente pode ser alcançada com estados mediúnicos, meditativos, reflexivos. Claro que para lidar com tudo isso é preciso se ter o bom senso de não pretender afirmar existir ou não existir tudo aquilo que não seja possível se provar que existe e que não existe. Hein? Não ficou muito claro? Você pode provar que tal coisa existe? Não. Então respeite. Você pode provar que tal coisa não existe? Não. Então respeite também. Isso. Decida você o que quer fazer e deixe que os outros façam o que os outros querem fazer. É isso que eu estou dizendo. Sobre médium, a palavra latina que significa meio, entre dois mundos, é o que supostamente seria possível se ter vivência através de meios sobrenaturais. Acho que é preciso a pessoa ter confiança nela mesma para que, depois de estabelecido o bom senso, a lucidez, ela possa estabelecer o campo em que ela acessa a sua mediunidade, com respeito e lucidez. Então, todo mundo vive com a sua mediunidade, com situações que ela não explica, e isso, com sensações que ela não explica, isso. Abre espaço para isso com respeito e não com fanatismo. Isso. Essa parte aqui é interessante. Esse é o único livro que tem isso até agora, né? Eu não fiz outros ainda. A Alika pediu que fizesse uns anota aí. Anota aí são partes que ela disse que tinha dificuldade. Acho que é aqui no. Não, não vou voltar, não, porque é muita coisa. Ela tinha dificuldade de. Ela pedia para eu dizer uma frasezinha: o que é bom para isso, o que é bom para aquilo. Isso. Para ela levar para casa. É, a vantagem de ler muito é isso, você sabe um monte de coisa. O que não quer dizer que você vá pôr em prática tudo que você lê, mas ler, evidentemente, é muito bom. Eu recomendo que todo mundo leia todo dia. E isso é uma forma excelente de você viver melhor, ter menos problemas, crescer. Aí eu botei um aqui só para dar um exemplo, para evitar estereótipos. Faça uma reflexão simples. O que eu tenho feito e o que posso fazer para mudar a minha forma de interpretar o mundo e as pessoas, no sentido de me relacionar melhor com eles? Faça isso com disposição para mudar, melhorar, cuidado para não piorar, dependendo do que. A reflexão precisa ser dentro do possível isenta de criancices, vaidades, orgulho. Isso, é só um exemplo. Aí o livro tem um bocado, né? Para viver com medo, para a percepção da mente vazia, para amadurecer e saber quando o normal se transforma em patológico, para iniciar a cura de um vício. Essa aqui eu achei importante, eu botei aqui para o vídeo, para ir se livrando de traumas comuns a quase todos. Se alguém for grosseiro com você, diga calmamente: tudo bem com você? Você está com algum problema? Olhe para a pessoa e pergunte isso. Se alguém debochar de você, diga calmamente: você pode repetir o que você disse? Eu não entendi. Ou então pergunte: foi uma piada? Poderia repetir? Não prestei atenção. Gostaria de tentar entender para sorrir também. Se alguém criticar você, diga calmamente: você pode me dizer como eu deveria fazer o que fiz para não merecer sua crítica e conseguir ser alguém melhor? São só detalhes. Claro que tem muito mais disso no livro. Para aliviar a tensão de querer controlar tudo, para equilibrar e suportar ser feliz, para lidar com o preconceito, para ter harmonia entre positivo e negativo, para o campo vibracional. Chegamos ao fim. Quase uma hora, para aí. 54 minutos. Esse ficou grande. Quem gosta de ler sobre psicologia e quer saber o make-off de uma psicoterapia, está aí uma excelente opção
www.frutizoste.com.br. Aqui estão os outros livrinhos que eu já fiz. Adulto não, TDAH, caso no caso, educar e criar. É isso. Esse foi o maior de todos. Deu 55 minutos agora, 09, 10, 11, 12. Tá bom, obrigado também mais uma vez. Isso. Tá, falou. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Tá. Tchau.